Cada um por si. Parte 1. De todos os locais que o pai visitou, ele disse aos gêmeos que gostaria de ir para um local onde sempre aparece embaixo de uma árvore e vê diversas pessoas carregando caixotes e sacos. O transporte é feito com um carrinho à mão, puxado em carroças por eles mesmos, ou levado em seus braços ou por cima da cabeça. O tempo que o pai permanece no local nunca ultrapassou de 1 hora, e jamais alguém veio falar com ele. Conta o pai aos seus filhos que as pessoas trabalham arduamente e sempre focadas em seus objetivos. Diz também que nunca ficou motivado ao sair, por conta do medo e da incompreensão de como chegou lá. Mas ao lado dos seus filhos, o pai está determinado a ir a este local, porque não se sente ameaçado e acredita que será o melhor lugar para aprender a explorar, uma vez que as pessoas locais não reagem à sua presença, mesmo tendo a percepção dela. Segundo o pai, os trabalhadores masculinos usam roupas sociais, como suspensórios, e as mulheres vestidos, cujas bordas chegam aos calcanhares e as mangas até os pulsos. Os homens usam chapéus de palhas arredondados, dos quais os protegem do sol. Já as femininas usam panos que estão bem presos em suas cabeças. O pai prefere usar a mesma roupa que os nativos, a fim de evitar estranheza e facilitar a comunicação com eles. O acréscimo na vestimenta do pai é um sapato industrial, onde há uma proteção de ferro dos dedos, e uma sola grossa que suporta altas temperaturas. A família não desenvolve um protocolo de proteção, uma vez que deixaram de especular os riscos que o pai poderia correr durante a exploração, mesmo sabendo que ele pode ver, ouvir, sentir, interagir e ser notado por aqueles que estão no local de visita. Todos muito empolgados, os filhos sentam ao redor do pai e ficam ao lado dele até o início da viagem. No momento, o pai está saudável e totalmente independente, uma vez que, com a ajuda dos gêmeos, evitou os desgastes físicos e psicológicos com as viagens que ocorriam contra sua vontade. Todos os três sentados, estando o pai no centro do local mapeado pelos filhos, o tempo corre e o ponteiro do relógio em constante mudança. Todos sorriem e os olhares têm vida. Minuto a minuto, o coração do pai bate cada vez mais forte, acompanhando os de seus filhos, motivados unicamente pela ansiedade da nova experiência dos quais seriam submetidos. Até o último momento, todos se mantêm juntos. O pai se sente seguro, pois está ao lado da sua família e de suas maiores conquistas, que são os gêmeos, Lucas e Mateus. Então a hora chega, o olhar do pai se perde e demonstra que não há nada para sustentar ao que mostrar. O coração bate, mas sem emoção, tendo apenas a ação com o objetivo do qual foi formado no ventre da avó paterna dos gêmeos. O corpo do pai, embora vivo, não está contido de presença do pai, que já foi para outro lugar dos quais os gêmeos não sabem. Não resta mais nada aos gêmeos a não ser aguardar o retorno dele. Mas a ausência do pai não desestimula o anseio e a curiosidade dos filhos. Qualquer pessoa que supostamente poderia ver aquela família unida, sem saber o que acontece no meio daquele trio, poderiam dizer que os filhos especulam pela morte do pai, ou sentem prazer no estado vegetativo do seu genitor. Mas a verdade não é esta. O sentimento dos gêmeos circula em volta da credibilidade e virtude de seu pai, no qual eles guardam seu retorno acrescido de uma espetacular história. Voltando a atenção para o pai, este aparece repentinamente debaixo da árvore, que tem o tronco extremamente grosso e comprido em sua vertical. Agora o pai repara nos detalhes e vê a imensa árvore de folhas, cujas suas cores são vermelho sangue, dos quais formam uma copa onde a luz do sol não ultrapassa e nada cresce abaixo dela. Ninguém passa por debaixo da sombra daquela árvore, e todos seguem o duplo caminho de ida e volta. Alguns olham para o pai. Por uma fração de segundo,
e continuam focados nos seus afazeres, em transportar algo muito bem protegido. Ao sair da sombra da árvore, o pai nota que ela é unicamente a planta que brota do chão arenoso e batido pelos pisares daqueles trabalhadores. O sol é quente e o ar é seco. Rapidamente o pai cobre sua cabeça com um chapéu de couro sintético, dos quais o difere dos demais trabalhadores, que utilizam um chapéu de palha. Com mais alguns passos, o pai percebe que está no alto de um morro, cuja sua planície não é natural, mas foi dada tal forma para facilitar a passagem daqueles que precisam passar por ele. Em frente, nota-se uma cidade, bem dividida, constituída de ruas e uma única avenida. Não há muros que cercam ou limitam a cidade. Na entrada, há um portal, do qual marca o início da avenida com o exterior da cidade. Ao final da avenida, é possível notar uma praça redonda, tendo em suas extremidades uma rua circular que permite acesso a grandes prédios. Na avenida constam prédios similares a depósitos, todos com uma única entrada e com um único andar. As portas são largas e são as únicas que permitem o acesso ao interior destes depósitos. A altura chega-se do chão, aparentemente até o teto. Aos fundos desses prédios, alguns com pátios e outros ocupando todo o terreno que estão, existem ruas, a cada lado dos quais estão ligadas entre si e com conexão final para a avenida. Estas ruas fornecem acesso a prédios, todos com as mesmas características, tendo 4 andares, do qual é nítido que serve como morada para aqueles trabalhadores. Do local onde o pai se encontra, observa-se que a praça não tem absolutamente nada, sendo apenas um círculo que sobrepõe a altura da rua, com um chão de terra batida. Nas ruas e avenidas não há postes de iluminação, bancos, latas de lixos, árvores e plantas. No céu não há nuvem, pássaros e insetos. E tudo que se escuta é o passo dos trabalhadores, carregando e buscando sua carga. Trabalhadores entram na cidade transportando suas mercadorias. Trabalhadores saem da cidade com suas mãos vazias. Porém, ao chegar, se espalham pela avenida, depositando suas cargas nos diversos depósitos que há por lá. Aqueles que saem se organizam na mesma fila, do qual permitem acesso a um lugar que ainda é desconhecido. Mas o pai de curioso vai até o outro ponto do morro, do qual aqueles que buscam seguem um caminho oposto daqueles que levam. E ao chegar no lugar, observa-se uma planície, cujo horizonte é como o do mar, só que de terra ao invés de água. Não há morros, montanhas, vales e árvores. Ao pé do morro, o pai nota plantações e um rio de água transparente. Estas águas são tão transparentes que, mesmo distante, o pai consegue ver o fundo delas. As plantações são de plantas altas, dos quais os trabalhadores desaparecem ao entrar nelas, e elas se estendem ao longo de toda uma borda do rio. Elas terminam um pouco antes do término do horizonte, tendo seu final ainda onde os olhos ainda alcançam. Mas que frutos dão e o que há dentro delas? Somente os trabalhadores que vêm e vão sabem. O pai se preocupa com os padrões e, para iniciar sua exploração, toma um caminho daqueles que buscam, assim como aqueles que sem nada estão em suas mãos. Ao entrar no caminho, não é questionado, apenas é recepcionado pela maioria que continua com o trabalho. O
pai segue os mesmos passos, com os mesmos ritmos e vigor. Não inicia o diálogo e evita encarar. O pai se mantém discreto e desce o morro até cruzar o rio transparente, cujas águas não abrigam peixes, girinos, plantas ou qualquer tipo de vida. Assim, o pai chega nas plantações e adentra por uma trilha, do qual que segue uma fila com pessoas à frente e outras por trás. Os barulhos dos passos são somados aos ventos sob as plantas, de folhas alongadas, cuja coloração é um azul claro e opaco. Os caules eram amarelo vivo, e a beleza dessas plantas não podiam ser notadas no alto do morro. Mais adentro, os trabalhadores formam uma fila horizontal e aguardam outros trabalhadores trazendo os sacos em carrinhos de mão ou em suas próprias mãos. O pai recebeu sua carga, que estava envolvido em um saco muito bem fechado, e era impossível ver o seu conteúdo. O saco é muito pesado e, por sorte, o pai recebeu sua carga em um carrinho de mão. Não teve muito tempo para que o pai tivesse que sair do local, após receber a sua carga. Recebe-se a carga e continua o fluxo do caminho. Neste momento, ninguém troca olhares ou palavras, mantém-se apenas o foco no trabalho e não se perde tempo para começar a caminhar. O caminho de retorno, com um carrinho de mão, com uma carga pesada, não está sendo fácil pelo pai. Ao sair da plantação, o pai passa por dificuldades ao cruzar o rio. O carrinho, em contato com a água, passa a flutuar, porém tem que se ficar atento, porque ele tende a seguir a corrente do rio. Na parte mais funda do rio, todos precisam de muita atenção para não perder a sua carga, pois a correnteza pode levar a carga em momento de desatenção. No entanto, todos são dedicados ao que faz, e por conta disso, no momento da travessia do pai, ninguém perde as suas cargas. Ao sair do rio, que ao menos ali era um lugar refrescante, o pai encara de imediato o sol forte, que beija severamente a sua pele e evapora rapidamente a água do rio que lhe banhou. A subida pelo morro é em zigue-zague, o que torna o caminho mais suave, porém mais longo. As pernas do pai começam a doer, pois a subida é árdua e exige muito esforço. Cruza-se o caminho da árvore, onde a sombra se alonga em direção à cidade, não estando mais ao centro de forma que o pai chegou. A descida do morro, que antes não estava à altura dos olhos do pai, é notada que também é em zigue-zague. Embora o caminho seja longo, é mais fácil de seguir do que daqueles que estão a subir o morro com suas mãos vazias, a caminho da plantação. O caminho do morro até a cidade é bem mais longo do que poderia se calcular estando no alto do morro. E depois de muito tempo de caminhada, com as mãos doloridas, o pai chegou ao portal da cidade. Neste momento, os trabalhadores apertam os passos e são chamados por outros trabalhadores que estão dentro do depósito para receber a mercadoria. O pai adentrou-se bem na avenida e foi chamado por outro trabalhador para depositar a carga naquele local. O pai chegou à porta do depósito e outro trabalhador retirou a carga e adentrou ao depósito. Vendo-se perdido, o pai não sabia para onde ir depois de entregar a carga. Assim, procurou por outros trabalhadores para poder entender o que deveria fazer após entregar a mercadoria. O pai caminha em direção ao portal e observa alguns trabalhadores sem carga, formando uma fila em sentido oposto ao portal. Assim, o pai entra na fila e aguarda com os mesmos. O pai procura repetir as atitudes dos demais para evitar se diferenciar. E por isso, mantém o fluxo de todos que compõem o ambiente. Na fila, ninguém fala e apenas olham para o chão.
O único barulho que se escuta é dos trabalhadores do depósito chamando os carregadores para efetuarem o depósito das suas mercadorias. Não há mais carregadores cruzando o portal, apenas aqueles que depositam suas cargas nos depósitos. A fila vai crescendo, mas não há ninguém andando. Ela chega a se formar passando o limite do portal. Os entregadores caminham mais rápido para entregar suas cargas. Os depósitos estão sendo fechados e os trabalhadores que estavam em seu interior passam a compor a fila. Todos começam a andar após o último depósito fechar a sua porta. O sol se alinha com a praça e os passos de todos seguem ao mesmo caminho. Ao chegar na praça, a fila segue na calçada e no primeiro prédio, à esquerda do pai, saem crianças de diversas idades e tamanhos, aparentando ser o mais velho ter por volta de 12 anos. Essas crianças são colocadas em ordem pelos trabalhadores que pareciam cuidar delas no interior daquele prédio. As pessoas das filas identificam tais crianças e elas correm em direção aos adultos. O pai nota que, pela relação de afeto, ainda que muito singela, era uma relação parentesca entre as crianças e os adultos. No próximo prédio, todos recebem uma pequena caixa com alça. A caixa é quente e tinha diversos objetos em seu interior. No outro prédio, não há ninguém e ele está em uma posição central. O próximo prédio é entregue para todos. Um tipo de saco de dormir com travesseiro preso neste saco, tudo bem enrolado e amarrado em barbante. No último prédio, algumas das pessoas recebem roupas ou objetos de reposição que haviam sido danificados durante a atividade laboral. Após, todos saem da fila e caminham em direções distintas, porém, para as ruas que são conectadas às avenidas. O pai segue tal como eles e adentra no prédio, como todos os trabalhadores acompanhados de seus filhos fazem. O interior do prédio ao qual o pai adentrou não se passa de nada mais, nada menos de um grande salão vazio e escuro, com as janelas trancadas e as escadas para os andares superiores. As pessoas mais velhas ficam no primeiro andar, enquanto as mais jovens sobem as escadas para chegar nos andares superiores. Assim, como todos, o pai estende seu saco de dormir e senta-se sobre ele. É minimamente confortável. O chão frio conforta o corpo decorrente do sol quente que brilhava lá fora. Dentro da caixa com alça haviam 2 potes, sendo um quente e o outro frio, além de uma garrafa grande com água. Isolado de tudo isso, dentro de um saco, havia um pote vazio com alguns pedaços de papéis. Uma senhora se aproxima do pai e pede para estender o saco do lado dele. O pai aproveita a situação para se comunicar e cede o espaço. A senhora lhe dá boas-vindas e se identifica como um nome de Alga. Ela diz ao pai que seus filhos dormem acima dela, ao lado dos seus netos, e seu marido dorme abaixo da terra, e hoje não vê, não escuta e sequer sabe de algo. O pai diz que seus filhos te esperam, além da árvore vermelha. Alga se aproxima da face do pai e encosta na mão dele. Após, diz que seus filhos lhe deixaram com médicos e enfermeiros e em pouco tempo ela estava na árvore vermelha. Alga cumprimenta para o pai, dizendo que em breve os filhos deles estarão aqui, assim como os filhos dela. Um senhor fecha a porta do prédio e diz a todos no salão: "Eu sou o último a adentrar, e as portas estão trancadas. O sol dormirá e a noite dominará. As bestas reclamarão as suas partes na colheita, essas que estão de certo depositadas em um depósito cujas portas não foram trancadas." O senhor continua o seu diálogo e fala: "Assim,
Mais uma noite as bestas dominam, nós descansamos e amanhã trabalharemos. O pai observa o prédio. Das janelas, a luz do sol se torna laranja. E este é o pôr do sol. O pai nota que está há mais de uma hora no lugar e não entende o porquê deixou de retornar para o seu corpo. O pai explica para Alga que já esteve lá outras vezes, mas voltava após o tempo de uma hora. Olga diz que sempre viu aquele homem covarde ir e vir por debaixo da árvore, mas se orgulha dele hoje pela coragem de permanecer no seu lugar de destino. O pai está preso e não sabe como voltar aos seus sonhos. Olga diz ao pai que o sol está partindo e que seria necessário comer a comida do pote quente para não sentir fome durante a noite. Já a comida fria deveria comer pela manhã para ter forças no trabalho. Olga também diz ao pai para beber a água, mas que este deveria economizar até o dia amanhecer. Caso tenha necessidades pessoais, Olga disse ao pai que ele poderia fazer no pote vazio e limpar-se com os papéis. Independente de haver conteúdo ou não dentro deste pote, o pai tem que ensacar e entregar o mesmo no lugar em que recebeu. O pai diz para Alga que precisa voltar para os seus filhos, mas Alga menciona para o pai que a sombra da árvore vermelha ele não poderá mais tomar, pois do contrário, os médicos lhe amarrarão em camas seguidas de muitas torturas, com agulhas e comprimidos. O melhor que tem a fazer é ficar sob a luz do sol e trabalhar na colheita. Ao lado, um senhor diz para o pai em se apressar para comer, pois quando o sol dormir, barulhos não poderão acontecer, pois do contrário, os prédios serão a oferenda e não os depósitos abertos. O desespero toma a mente do pai. No entanto, mais do que tudo, precisa manter a ordem mental e entender os padrões para poder retornar aos seus filhos. A parte 2 continuará na próxima semana em um novo vídeo. Até mais.